Cara, isso aqui é perfeito. Isso aqui é realmente perfeito. Então, vamos lá. Entrar nos detalhes, eu vou baixar aqui a imagem para a gente mandar para o aplicativo de fotos, para vir no tamanho original. Mas ele literalmente encontrou a caixa do McDonald's que vende o seu Big Mac, manteve o símbolo do McDonald's, é algo que chama muita atenção na qualidade que isso daqui foi feita. Bem-vindo ao Alltech. No vídeo de hoje vamos falar sobre a manipulação e edição de imagens através do Gemini. Funciona muito bem, é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer para vocês. Mas, antes de tudo, gostaria de nos apresentar. Nós somos o GoTech, um canal que fala sobre tecnologia, que tem o objetivo de descomplicar para você, ensinando como é que você vai editar suas fotos, ou melhor, manipular as suas fotos. E eu noto que 85% do nosso público recorrente, aqueles que assistem 2, 3 vídeos na semana, não são inscritos no canal. Então, se inscreva. E também, se você quiser apoiar o canal sendo membro, você pode fazer uma pequena contribuição mensal pelo próprio botão aqui do YouTube. Se você não fizer, não tem problema algum, você vai ter o mesmo conteúdo. Então, falando sobre a geração de imagens no Gemini, eu fiz um vídeo no canal, é um dos vídeos que teve mais visualizações, sobre como editar fotos através do Gemini. E tinha um problema, no vídeo acabou demonstrando para vocês, que era a devolução com pouca resolução. Ele conseguia manipular muito bem a imagem, o resultado era muito bom, só que o tamanho do arquivo era relativamente pequeno e ele perdia alguns detalhes. Agora a gente tem o Nano Banana Pro, que promete melhor resolução na entrega das imagens, e eu vou testar com vocês. Não há diferença se você está utilizando um iPhone ou um Android. Então eu vou colocar aqui, então eu vou utilizar algumas imagens minhas, vou submeter o arquivo direto da minha fototeca. Eu tenho a resolução das imagens, então eu fiz uma duplicata dessas fotos, idêntica à foto original. A primeira foto que eu utilizei é essa aqui. Vou mostrar para vocês. Ela tem 24 megapixels e tem o tamanho de 2.9 megabytes. É uma foto de 4.284 por 5.712. Foi tirada de um iPhone 17 Pro Max com a lente de 24mm e a abertura de 1.78. E o que eu quero fazer com essa foto? Eu quero tirar essas pessoas atrás, eu quero manter essa torre de chocolate na qual eu estou retirando o chocolate líquido para experimentar, quero tirar também as colheres da mesa, assim também como o lenço, que eu acho que não dá um bom efeito nessa foto. Então eu vou pedir exatamente isso para o Gemini poder trabalhar. Edite essa foto, retirando as pessoas ao fundo, deixando a mesa limpa. Também troque a cor da blusa de creme para azul. Devolva, deixe a imagem na maior resolução possível. Caso consiga, mantenha a resolução original, assim como a abertura da lente e o tipo de lente utilizados na fotografia. Vocês podem perceber que eu fiz uma requisição com uma linguagem bem clara, nada muito técnico fotograficamente, e depois pedi que ele me devolva na resolução original e mantenha a abertura de lente, o tipo de lente utilizados na fotografia. Vamos ver como é que ele se comporta. Não fiz o teste dessa imagem antes para a gente poder ter o resultado junto e poder fazer a avaliação. Ele começou a implementar as mudanças, ele começou a trabalhar na imagem, qual o foco que ele vai dar à imagem, como é que ele implementa as mudanças, analisando a saída e editando a imagem. E já me deu o resultado. Então vocês podem perceber aqui que ele realmente retirou todas as pessoas que estavam na imagem, limpou a mesa, manteve o meu microfone, embora a blusa é até um pouco menos peluda que a blusa que eu estava utilizando. Mas eu vou baixar a imagem para a gente poder fazer a comparação. Eu não vou simplesmente clicar na imagem e salvar no app Fotos, tá? Porque muitas vezes o navegador ele vai me entregar uma versão mais compactada da imagem. O que a gente quer comparar justamente o resultado do Gemini. Então eu vou clicar
na foto, vai aparecer o símbolo de download da imagem, eu já começo a fazer o download no tamanho original, conforme está informando o meu browser. E por que isso é importante? Porque se eu só clicar aqui, vai vir um tamanho menor. Então aqui ele está perguntando se eu desejo baixar a imagem, vou clicar em baixar. Essa é a imagem que eu baixei. Vou fazer o seguinte, agora sim eu vou compartilhar para o meu aplicativo de imagem, que é o aplicativo Fotos. Então ele mandou uma cópia. Então vamos comparar agora o resultado final. Então essa é a primeira imagem e essa é a segunda imagem. Então eu vou procurar aqui em informação o que ele me retornou. Ele me retornou uma foto de 4 megapixels, não colocou os metadados da lente e veio com um tamanho de 5.9 numa resolução de 1792 por 2400. A foto original era de 24 megapixels, 4.284 por 5.712, mas com 2.9, ou seja, essa imagem aqui tem um tamanho menor, mas ela tem uma resolução maior do que o Gemini me apresentou. Então vamos comparar os detalhes. Vou pegar aqui o detalhe do meu rosto, dei um zoom. Eu tenho aqui algumas pintas e alguns pelos fora de ordem na sobrancelha e até mesmo na barba. Eu vou fazer essa mesma comparação com a imagem gerada. Então eu vou abrir aqui a imagem gerada, na qual eu estou de blusa azul, e aí vocês podem perceber que eu tenho aqui algumas pintas também, alguns pelos alinhados na barba. Então me parece que o trabalho é muito bem feito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um print aqui nessa imagem, para a gente comparar exatamente com a outra imagem. Então essa é a imagem gerada, essa é a imagem original. Vocês podem perceber que tem um pouco de gordura em volta dos olhos aqui. Aqui ele também colocou a gordura um pouco menos intenso. A marca aqui de expressão na testa também ele conseguiu manter. Até mesmo, como eu estava com a pele um pouco mais ressecada por causa do frio, ele manteve. Aqui também ele manteve e colocou um pouquinho mais de detalhe. Na minha avaliação, a edição de imagem ficou impressionante. Vocês podem perceber que ele tentou manter a parte escrita próximo do tonel aqui de chocolate. Na original está um pouco mais fácil de visualizar. Por favor, puxe. Aqui eu consigo ler. Na parte que ele faz, não. Eu tenho um reflexo aqui na parte de chocolate. Vamos ver se ele manteve. Ele também manteve o reflexo das pessoas aqui que estavam atrás. Eu não pedi para tirar esse reflexo. Ele manteve. A parede ele utilizou praticamente o do local. Então se vocês verificarem aqui, ó, nós temos essa parede com uma linha reta aqui num piso claro. A mesma coisa ele conseguiu reproduzir. Se eu não gostasse do resultado, então vamos supor que eu gostaria que a blusa fosse na cor verde. Deixe a blusa mais próxima do original, mas na cor verde. E vou pedir para ele trabalhar em cima. Então agora ele colocou a blusa na cor verde, manteve todo o resto e colocou aqui até uma marca na blusa para mostrar alguma veracidade nessa foto. Lembrando que todas as fotos editadas pelo Gemini vai ficar o símbolo do Gemini aqui, mostrando que ela é feita por inteligência artificial. O resultado eu considerei realmente muito bom nessa foto que a gente trabalhou juntos. Vamos trabalhar em outra foto. A foto que eu vou utilizar é essa. Então vocês estão vendo aqui algumas montanhas, alguns pinheiros. O céu está claro, mas com nuvens. E o que eu quero nessa foto? Eu quero deixar ela maior. Eu quero que ele aumente o campo da montanha, assim como a floresta de pinheiros. E também mudar a perspectiva, como se a foto fosse tirada por um drone. Então aqui é uma alteração fantástica que eu quero na foto. Lembrando que aqui a gente está trabalhando em cima de regeneração de imagem e não edição de imagem. Alguns fotógrafos no primeiro vídeo que eu fiz sobre o tema me corrigiram, então por isso tento ser um pouco mais preciso no termo. Edite essa foto, expanda o seu horizonte, adicionando a imagem um pouco mais da montanha do lado direito e do lado esquerdo adicione alguns pinheiros. Mude a perspectiva da foto, como se
ela fosse tirada de um drone. Pedi para editar a foto, comecei um novo chat para que não confunda com a própria imagem que eu havia encaminhado antes. Então ele está fazendo o reframe da cena, então ele entendeu que eu quero alterar o ponto e está analisando o que seria a visualização através de um drone. Então ele fez aqui exatamente como eu pedi. Eu estou com um gorro azul, uma jaqueta de nylon, minha esposa está com uma jaqueta de um material impermeável, ele manteve aqui a montanha e adicionou pinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos baixar essa imagem, clicando sempre no ícone para baixar, porque vai vir o tamanho original que o Gemini conseguiu fazer. Baixei a imagem e agora sim eu vou compartilhar para o aplicativo Fotos. Então, essa é a imagem original, ele saiu dessa imagem para essa imagem da perspectiva de um drone. Então vocês podem perceber que ele manteve o estilo da montanha e também aumentou a floresta de pinheiro, como se fosse uma imagem tirada de uma distância muito maior. E ver a resolução que o Nano Banana me entregou aqui. Ele me entregou mais uma vez uma foto em 4 megapixels e agora com 7 mega o tamanho do arquivo, ou seja, é maior até do que as fotos que a gente muitas vezes tira com o próprio iPhone, o tamanho do arquivo que ele está nos entregando. E aí dá uma olhada aqui nos pinheiros, ó. A imagem é muito bem feita, não há nenhuma emenda estranha nas montanhas. Essa qualidade de imagem aqui permite você fazer a impressão em papel fotográfico em uma imagem gerada pelo Gemini. Agora, eu quero editar essa foto aqui, onde eu experimentei um lanche do McDonald's, um pouco diferente. E aí, o que eu quero pedir? Eu quero pedir primeiro que retire as pessoas, mantenha exatamente o fundo do McDonald's, e eu quero que ele transforme esse Mac Raclette em um Big Mac. Então vamos ver como é que ele vai trabalhar, já que eu vou pedir para alterar algo que está escrito, e geralmente a inteligência artificial tem muito trabalho em fazer isso. Também tem a marca da jaqueta, então vamos ver se ele consegue manter isso também. Edite essa imagem, retire as pessoas no fundo, troque a caixa do Mac Raclette pela caixa do Big Mac. Forneça a imagem na maior resolução possível. Eu não vou pedir especificamente para ele manter a imagem da parede ao fundo. Eu quero ver se ele me entrega esse resultado. Porque como tem as pessoas, pode ser que, como ele não consiga entregar exatamente a imagem que eu registrei na foto, ele crie uma nova imagem para esconder a dificuldade em fazer isso. Então vamos ver como é que ele pensou. Ele refinou a imagem editada, modificou a cena e confirmou as instruções e redesenhou os detalhes. Cara, isso aqui é perfeito. Isso aqui é realmente perfeito. Então, vamos lá. Entrar nos detalhes, eu vou baixar aqui a imagem para a gente mandar para o aplicativo de fotos, para vir no tamanho original. Mas ele literalmente encontrou a caixa do McDonald's que vende o seu Big Mac, manteve o símbolo do McDonald's, é algo que chama muita atenção na qualidade que isso daqui foi feita. Eu vou mandar para o meu aplicativo de fotos, e aqui eu posso dizer para vocês que estou completamente surpreendido. Então vamos ao detalhe. Eu tenho aqui frases em alemão na bandeja, vocês podem perceber que ele manteve, vamos ver se é a mesma frase. Então eu tenho aqui trecho de um texto em alemão com os patrocinadores oficiais que fizeram esse lanche no McDonald's. Aqui ele mudou a frase, não está dizendo que são os patrocinadores, mas ele manteve alguma coisa e manteve também parte daquilo que está escrito. Agora, o que me chama realmente a atenção é ele encontrar a caixa de um Big Mac com o símbolo do McDonald's e manter. Também manteve a marca da minha jaqueta e a parte que estava sem as pessoas aqui, ele conseguiu, por exemplo, que estava escrito café, expresso, ele simplesmente colocou aqui expresso, café, café preto, impressionante. Cappuccino, vamos ver a foto original? Aqui tinha uma outra pessoa, café preto, cappuccino, expresso, café preto, ele manteve exatamente tudo, retirou as pessoas, aqui também tinha um casal. Vamos com um detalhe chato, que geralmente é a parte de barba, dá pra ver que eu tenho aqui parte de pelos em
branco já, mais grisário. Vamos ver se ele conseguiu reproduzir. E também o reflexo da luz aqui na minha jaqueta. Ele manteve aqui os pelos grisários e o reflexo da luz tanto no meu rosto quanto na minha jaqueta. Manteve minha mochila, tirou o casal que se encontrava atrás. Eu acho que, se não me falha a memória, o banco aqui era vermelho. Vou dar uma olhada aqui, que ele colocou um banco bege. E na foto original, o banco era vermelho. Mas são micro detalhes que passa até despercebido de olhos menos treinados. Também deixou aqui o cupom de compra do lanche. Na foto original também tem esse cupom, como vocês podem ver. E me parece que ele mudou também o formato da imagem. Essa foto foi tirada verticalmente, enquanto a foto que ele gerou, ele acabou deixando num formato mais próximo do formato horizontal. Mas mesmo assim o trabalho é excelente e chama muito a atenção. Eu vou verificar com vocês a resolução dessa foto. Foi uma foto em 4 megapixels de 2400 por 1792 pixels, sendo que ela tem 6.6 megabytes. Vamos dar uma olhada na foto original. A foto original tem 24 megapixels de 4284 por 5712 e 2.5 megabytes. Então, chama muito a atenção da qualidade de como o Gemini vem trabalhando na manipulação de imagem. Agora eu vou fazer o teste de uma última imagem aqui, que eu considero até mais complicada. É uma imagem que eu tenho neve, branco, névoa e o sol. O que eu vou pedir aqui? Eu vou pedir para ele tirar a névoa e deixar o céu azul com o sol. Vamos ver como é que ele vai trabalhar em cima. E o ponto aqui que eu quero confundir um pouco o Gemini é que eu quero que, como vai estar sem nuvens, que ele apresente as distorções ópticas do sol incidindo sobre a lente. Edite essa imagem retirando a névoa, deixando o dia sem nuvens e mantendo o sol. Para se obter um resultado realista, coloque as aberrações geradas pelo sol que está de frente com a câmera. Então ele percebeu que ele quer substituir a condição de fog para um dia ensolarado. Ele vai otimizar os efeitos do sol e vai dar aqui o efeito como o sol estragaria a minha fotografia, e chama atenção porque é isso que realmente aconteceria se eu tirasse uma foto de frente com o sol e ela teria esse impacto aqui no vidro. Então praticamente estragaria a foto. Vocês podem perceber que ficou aqui todo o contorno aqui da luz do sol batendo na lente. Ele também manteve a sombra. Vocês podem perceber aqui que tem uma sombra por causa do reflexo do sol. É realmente brilhante o trabalho que o Gemini fez nessa foto. Eu voltei para a foto original para vocês perceberem que a foto só ficou boa porque eu tinha um clima de fog aqui, uma névoa, e o sol estava sobre essa névoa. Então a névoa serviu como se fosse de filtro para a câmera que eu estava utilizando. Ao ficar de frente para o sol, esse seria o efeito óptico real, porque o próprio conjunto de vidro refletiria desse modo. Trabalho realmente impressionante. E o que eu quero mostrar para vocês com esse vídeo é o quanto o Gemini evoluiu daquilo que já era muito bom para você editar fotos, ou como gostam de dizer os fotógrafos, manipular fotos, para o que hoje eu considero excelente, que te entrega numa resolução de 4 megapixels. É uma resolução, se você quiser imprimir foto, bem razoável, com uma qualidade de geração de imagem e até de física excelente. Então eu não vejo o porquê você não utilizar o programa para as suas fotos de festa de fim de ano. Acho que tem muito campo para criação. O céu é o limite para você editar essas fotos. E o principal, você não precisa entender muita coisa de fotografia para conseguir manipular as fotos e ter um resultado perfeito. Me diz aqui se você gosta de brincar com as suas imagens, e eu vou colocar uma frase para saber que você chegou até
o final do vídeo. E aí você coloca aqui nos comentários. A frase é: foto perfeita. Espero que tenham gostado do vídeo. Peça inscreva no canal, que você vai saber sobre muitas coisas, principalmente sobre inteligência artificial, iPhone, as novidades que estão acontecendo na tecnologia e como você vai utilizar isso no seu dia a dia. E os aguardo no próximo vídeo.